Empresas falham porque gerentes falham. Essa realidade dura do dia a dia das organizações se reflete diretamente na necessidade dos gestores de obterem competências específicas. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é a abrangência da competência gerencial. É importante nós destacarmos que, quando estamos falando de abrangência das competências gerenciais, não estamos nos referindo somente às pessoas que têm o cargo de gerentes ou gestores dentro de uma organização. Isso se aplica a todos aqueles que têm a função de gerir ou de administrar uma empresa ou uma organização. Pode referir-se também a outras funções que não são da alta administração e nem da gerência, como supervisores e coordenadores. Pessoas que no seu dia a dia também gerem pessoas ou processos. No mundo moderno, a exigência sobre os profissionais é cada vez maior, e principalmente sobre aqueles que têm a função de liderar ou de coordenar dentro das empresas. Por isso é muito importante que gestores de qualquer nível hierárquico estejam atentos às influências do mercado sobre suas organizações. Porém, ao mesmo tempo, é importante que os gerentes também mantenham um foco na sua organização, nos seus liderados, nos processos pelos quais são responsáveis. Podemos perceber que não é fácil executar uma função gerencial dentro de uma empresa. Para nos ajudar a desenvolver as competências gerenciais necessárias para trabalhar em uma organização moderna, nós vamos analisar agora 5 dimensões gerenciais de comportamento. A dimensão pessoal, a dimensão interpessoal, a dimensão estratégica e política, a dimensão administrativa e a dimensão técnica. O primeiro item que compõe a dimensão pessoal é o fato de um gerente precisar ser um exemplo inspirador para a sua equipe. Um gerente deve trabalhar de forma a inspirar seus pares a agir com a motivação necessária para obter resultados. Não só seus pares, mas obviamente também seus colaboradores. Na dimensão pessoal também, o gerente precisa demonstrar paixão pelo que faz, apego pelo seu trabalho e fazê-lo com vontade, para que possa então ser um exemplo inspirador. Para fazer isso é necessário um grande nível de autoconhecimento, que é uma outra característica da dimensão pessoal que o gerente deve desenvolver. Conhecer a si mesmo envolve conhecer seus objetivos, mas também seus pontos fracos e seus pontos fortes, para que possa desenvolver-se melhor no seu trabalho. O gerente também precisa ter uma postura proativa. A diferença entre ser proativo e ser reativo é que uma pessoa reativa ela apenas reage aos estímulos que lhe são dados pelo meio. A pessoa proativa ela não espera estímulos externos para agir. Ela busca em si a motivação necessária para realizar suas tarefas. E, obviamente, que um gerente precisa ter bom senso, que é uma outra característica da dimensão pessoal. Sem um critério bem definido de avaliação, sem bom senso, fica muito difícil para um gerente exercer sua função, principalmente quando envolve a gestão de pessoas diretamente. A próxima dimensão é a dimensão interpessoal. E o primeiro item que compõe a dimensão interpessoal é a capacidade de relacionamento. Não podemos imaginar um gestor, um gerente que lida com pessoas dentro de uma organização, ser uma pessoa fraca em relacionamentos. Embora essa característica seja uma habilidade que precisa ser desenvolvida por muitas pessoas e não um talento natural, como muitos pensam, ela pode e deve ser alcançada por todos os gestores que se pretendem bem-sucedidos. Se um gerente for bom em relacionamentos, será fácil para ele atingir o próximo item da dimensão interpessoal, que é construir equipes. Evidentemente que o gestor lida com um número de indivíduos determinados por sua liderança, mas esses indivíduos precisam formar uma equipe com objetivos e motivações únicas para poder atingir os resultados. Daí, o próximo item da dimensão interpessoal, que é a motivação. Um gestor precisa saber motivar sua equipe, buscar dentro de sua equipe o que move cada um deles a atingir seus objetivos e agir para que eles então possam se sentir motivados ao seu trabalho. E nós sabemos que quando se está lidando com pessoas, uma habilidade essencial é saber resolver conflitos, que é o próximo item da dimensão interpessoal. É praticamente impossível que dentro de uma organização, dentro de uma equipe, dentro de qualquer grupo de pessoas que trabalham juntas ou convivem juntas durante muito tempo,
em nenhum momento haja um conflito. Cabe ao gestor saber lidar com esses conflitos, que podem existir não só entre sua equipe, mas entre sua equipe e o próprio gestor. A capacidade de lidar com esses conflitos vai fazer com que esse gerente seja bem-sucedido na sua liderança. Chegamos então à próxima dimensão, que é a dimensão estratégica e política. O primeiro item dessa dimensão é o comprometimento do gestor com o direcionamento institucional da companhia. Isso porque as empresas não podem admitir que um líder dentro de sua organização não esteja comprometido com a visão de futuro dessa empresa. Ele também tem de estar comprometido com a forma com que a empresa decide chegar aos seus resultados. Isso é claramente descrito no direcionamento institucional da companhia, que envolve a sua missão, sua visão de futuro e seus valores. Para que o gestor possa compartilhar essa visão de sua organização, ele precisa ter visão estratégica, que é o próximo item da dimensão estratégica e política. Ele precisa ver a empresa como um todo, e não só a empresa como um todo, mas o negócio como um todo e a economia e o mercado em que ele atua como um todo. Essa visão estratégica vai fazer com que esse gestor possa colaborar muito mais com a sua organização do que se ele for simplesmente focado em processos e na sua área de atuação dentro da empresa. O próximo item é a capacidade de implementação de diretrizes. Ele está intimamente relacionado com a capacidade estratégica desse gestor. Obviamente que o pensamento estratégico e a capacidade de implementação dessas estratégias precisam andar juntas, e um bom gerente deve ser capaz de implementar diretrizes de forma eficaz e efetiva dentro de sua organização. Por último, na dimensão estratégica e política, temos a capacidade de relacionamento externo de um gestor. Evidentemente que esse item não se aplica a todos os gestores dentro de uma organização, já que muitos deles não têm relacionamentos externos em nome da companhia. Mas caso essa seja uma necessidade numa função gerencial, é importante que o gestor desenvolva a habilidade interpessoal também fora de sua organização, representando a empresa em eventos, junto a clientes ou mesmo em ocasiões informais. Chegamos então à próxima dimensão gerencial, que é a dimensão administrativa. A dimensão administrativa envolve o conjunto de habilidades e conhecimentos que um gestor precisa ter a respeito de administração de uma forma geral. Isso é importante mesmo que esse gestor não tenha sua formação acadêmica na área de administração, porque, na verdade, dentro de uma organização, ele vai estar gerindo ou administrando áreas, pessoas ou negócios dentro de uma organização. Isso significa que um gestor precisa ter conhecimento de alguns princípios básicos de administração, como planejamento, organização, controle, direção e avaliação. A próxima dimensão gerencial é a dimensão técnica. Ela, por assim dizer, completa a dimensão administrativa. Ou seja, embora seja necessário que o gestor tenha conhecimento daqueles princípios básicos de administração, ele precisa, obviamente, ter um conhecimento técnico específico da sua área. E não se pode admitir um gestor que não conheça tecnicamente o seu trabalho. E ao contrário da dimensão administrativa, que envolve apenas conhecimentos de princípios básicos da administração, a dimensão técnica envolve um conhecimento mais profundo. E daí vem o segundo item da dimensão técnica, que é o aprimoramento constante. O gestor precisa, portanto, procurar aprimorar-se em suas habilidades a cada dia. Buscar novos conhecimentos, novas técnicas da sua área de atuação, vai fazer com que ele traga para dentro das organizações a última palavra em tecnologia e contribua para a atualização constante de sua organização. Com isso tudo, nós podemos perceber o grau de exigência que se tem em relação a um gerente moderno. Mas quais seriam, na verdade, as exigências das organizações para um executivo do século XXI? O que as organizações de fato esperam daqueles que vão liderar suas equipes, daqueles que vão gerir seus negócios, daqueles que vão gerir suas pessoas? A Universidade de Harvard encomendou uma pesquisa que foi feita em mais de 30 países com a finalidade de tentar definir, junto a grandes organizações, que características elas esperavam de seus gerentes. Essa pesquisa revelou uma série de características
que a universidade tentou agrupar por similaridade. Eles perceberam que esse conjunto de similaridades, na verdade, formava o perfil de determinado tipo de pessoa. Eles então resolveram denominar cada um desses tipos de pessoas. Eles chamaram de navegador, alpinista, viajante, malabarista e empreendedor. O executivo internacional do século XXI deve ser como um navegador. Este profissional é o retrato da evolução, pois suas habilidades se aplicam desde a utilização das caravelas às astronaves. Ele sabe especificar e usar os instrumentos, além de avaliar e definir rotas. E ele faz tudo isso sem nunca perder o norte. É claro, o executivo internacional do século XXI deve ser como um alpinista que trabalha com alto grau de eficiência e eficácia. É estimulado pela concretização de uma visão de futuro e, depois de realizar sua façanha, sonha com a próxima escalada. Define claramente missão e objetivos, planeja com detalhes sua escalada. E, é claro, trabalha em equipe, para a equipe e com a equipe. O executivo internacional do século XXI deve ser como um viajante que aprende em cada viagem novas culturas, novos hábitos e novos costumes. O executivo internacional do século XXI deve ser como um malabarista. Afinal, este é o profissional altamente flexível e ágil. E flexibilidade e agilidade são fundamentais para se manter 12 pratinhos rodando ao mesmo tempo, correndo quando um precisa de cuidados prioritários, mas sem tirar os olhos dos outros. O executivo internacional do século XXI deve ser empreendedor. Todos os riscos foram analisados e concluímos que o evento pode ser realizado. Ok, então vamos começar a aglutinar todas as pessoas que participarão. Minha intuição diz que esse evento trará excelentes resultados para essa gestão, Sr. Camargo. Ótimo, ótimo. A realização deste evento nos possibilita demonstrar nosso interesse pelas pessoas. O empreendedorismo é a característica mais importante. O executivo do século XXI deve ser conhecedor do negócio e não das funções. O verdadeiro empreendedor tem um foco voltado para a satisfação das necessidades dos clientes. Evidentemente que esses perfis refletem a realidade, de certa forma, dos executivos que hoje atuam nas empresas ao redor do mundo. Mas nós entendemos que, se queremos ser gestores de fato eficientes, precisamos nos preocupar em desenvolver os pontos fortes de cada um desses perfis. Não é fácil ser um gestor, não é fácil ser um gerente. Vimos tantas características hoje em nossa aula que talvez você esteja pensando se é capaz de desenvolver todas elas. Nós sabemos que grande parte dessas características, tanto as dimensões gerenciais que vimos, quanto esses perfis elaborados pela Universidade de Harvard, falam a respeito de esforços pessoais que podem ser feitos no desenvolvimento da característica de um gestor. Por isso, na abrangência da competência gerencial, preocupe-se em desenvolver suas características pessoais uma a uma. Elabore seus pontos fracos e seus pontos fortes também. Preocupe-se não só em aprender o que você não sabe, mas também em desenvolver e aprimorar as habilidades que você já tem. A nossa dica de estudos de hoje é o livro Afinal, o que fazem os líderes, de John Kotter, editado pela Campus. Esse livro fala a respeito das funções de liderança dentro de uma empresa, mas fala também de características gerenciais que precisam ser desenvolvidas e de que funções gerentes e líderes precisam se desempenhar dentro das organizações. Na aula de hoje vimos a abrangência da competência gerencial. Hoje analisamos algumas características que um gestor precisa ter para se desempenhar bem de suas funções. Vimos as 5 dimensões gerenciais e vimos como nós podemos fazer para desenvolver essas habilidades em nosso dia a dia.
Prezado tutor, na aula de hoje nós falamos a respeito de diversas características que são necessárias para um bom gestor. O aluno pode ter a sensação de que é muito difícil atingir todas essas características e que trata-se apenas de informação acadêmica. Mas é preciso que você transmita a eles que, com certa medida de esforço e com a formação correta, eles podem fazer com que essas habilidades sejam aos poucos desenvolvidas no decorrer de sua carreira. Bom trabalho!